Olá, esse é o Conexão. Empoderamento feminino, conquistas de direitos, superação da visão machista do mundo. Quantas vezes a gente já debateu isso por aqui, né? E nesse mês em que destacamos o papel da mulher na sociedade, aliás, um novo papel em franca construção, é hora de fazer uma reflexão sobre os avanços e os atrasos que ainda impedem que elas ocupem mais espaços, em igualdade de condições. No Brasil, onde 536 mulheres foram agredidas por hora no ano passado, não dá para dizer que a gente está perto de um cenário ideal, porque essa estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é absolutamente desconcertante. E é preciso ir mais a fundo nessas questões. Quem participa dessa conversa comigo aqui no estúdio é a jornalista e youtuber Isabela Reis, e a coordenadora do Núcleo de Investigações Feministas, Nina Caetano, professora também da Universidade Federal de Ouro Preto. Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de mostrar um vídeo gravado pela atriz Camila Pitanga para o ONU Mulheres Brasil, que serve como ponto de partida. O que eu quero no Dia Internacional da Mulher? Consciência, respeito, equidade salarial, fim do assédio sexual de todas as formas, fim do racismo. Você, homem, mulher, sociedade, governo, é capaz de me dar esse presente? Reconhecer verdadeiramente que temos todos e todas os mesmos direitos? Que esse dia te estimule a perceber e mudar isso? Se sim, eu agradeço desde já em nome de todas nós. É evidente que não se trata só de dar flor, num dia como esse. Eu já queria agradecer a participação de vocês aqui no estúdio, começar perguntando para a Isabela. Isabela, você acha que ainda existe muita confusão em relação ao que é o pensamento feminista? Será que as pessoas entendem, as mulheres em especial, entendem o que é esse movimento? Eu acho que a gente está conseguindo explicar cada vez melhor, o que é o movimento feminista, mas ainda tem muita confusão da gente estar querendo ser melhor do que os homens ou ter mais do que os homens, quando na verdade a gente está falando sobre possibilidade de escolha, sobre não seguir o que é o estereótipo que já é criado como nosso caminho natural e ter a possibilidade de escolher, dentre tantas opções, o que a gente quer fazer da nossa vida. Então, acho que isso a gente está começando a explicar melhor agora, por isso que o movimento está crescendo tanto. A gente conversa muito sobre isso aqui no estúdio e vira e mexe a gente traz a reflexão com os entrevistados que vêm aqui, com os convidados, de que às vezes existe uma percepção, principalmente por parte de alguns segmentos masculinos, de que o feminismo se trata de uma substituição, quer dizer, tirar um homem do espaço e colocar a mulher lá. E não se trata disso, Não, de modo nenhum. Existe uma lógica de inversão, como se fosse uma simetria às avessas, assim, como se o feminismo fosse machismo às avessas. E não é, eu acho que é muito isso que a Isabela falou. O feminismo, eu acho que, antes de tudo, é uma perspectiva de igualdade para a mulher. Igualdade significa, num país como o nosso, que você mesmo falou dos números aí, 500 e tantas mulheres agredidas por minuto. A gente tem uma estatística até agora, em março, muito preocupante em relação ao feminicídio. A quantidade de mulheres que já foram mortas nesse país, e aí a gente ouve coisas assim, mas homens também morrem, homens morrem muito mais. E a questão que é colocada pelo feminismo, que eu acho que é importante perceber, são as circunstâncias dessas mortes, assim. Porque quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de uma condição muito específica. De mulheres que são mortas numa condição muito específica. Você percebe um desconforto por parte de algumas pessoas, assim, quando se aborda a questão feminista, se aborda a questão da violência contra a mulher, por exemplo, vem esse comentário como se fosse uma tentativa ali de, não vamos mexer nisso aqui, não, vamos... Eu acho que existe uma coisa que é um pouco problemática, talvez, e talvez essa seja o nó da questão, é que é, às vezes, um tipo de percepção muito individual, não sei se você nota isso também. Muitos homens recebem como se fosse um ataque pessoal, você dizer, você falar sobre machismo. Primeiro, a gente vive numa sociedade machista. Então, se a gente vive numa sociedade machista, todos nós vamos reproduzir atitudes machistas, homens e mulheres, que são educados no sistema patriarcal. Então, a gente está falando de algo que é estrutural,
de algo que é sistêmico. Então, se eu viro para uma pessoa e falo assim, você teve uma atitude machista, eu não estou condenando o cara ao inferno, à danação eterna, ele não vai ser tatuado com a marca machista e sair por aí sendo apedrejado, né? Não é nada disso. A gente está falando de uma mentalidade, né? É chamar atenção para uma atitude para que ele possa repensar, criticar a própria atitude e pensar em outros termos. Assim como a gente poderia falar com uma mulher também sobre as atitudes dela. Eu acho que tem um desconforto também, porque quando a gente aponta essas questões, de certa forma a gente está dizendo que aquela pessoa chegou naquela posição por ela ter privilégios, né, que não são conferidos a outras pessoas. Então, além das pessoas pessoalizarem tudo, esse processo de se reconhecer como um possível vetor de opressão te coloca, né, num lugar muito difícil, é muito acusatório, dá um certo pânico de se ver nesse lugar, de pensar que sua existência pode estar oprimindo outra pessoa. Então, eu acho que é uma defesa natural as pessoas se colocarem, não, mas não é culpa minha, eu não fiz nada, não foi minha intenção, mas na verdade não é culpa sua, é culpa de todo mundo, né? Então, acho que é um processo que nós todos temos que tratar como sociedade. Pudesse, né, trocar essa palavra, culpa, por pensar uma outra, que é a ideia de responsabilidade. Exatamente, de responsabilidade. Né? Pensar como responsabilidade social, como um papel que todos nós temos de desconstruir ideias que violentam, oprimem e ferem outras pessoas. É basicamente isso. Se somos todos seres humanos, todos nós temos direito de viver sem esse sofrimento imposto. Né? É claro que o sofrimento faz parte, né? Enfim, da natureza de qualquer ser vivo, mas, né, no sentido da opressão social. Então, existe possibilidade da gente fazer isso de uma outra maneira. Sim. Por que a gente não repensa, então, as nossas práticas? A ideia é um pouco essa. Repensar práticas, né? Olha, eu quero aproveitar para convidar uma outra pessoa para essa conversa. Eu vou falar agora com a Luíse Belo, que é editora do site Plano Feminino. Olá, Luíse, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito obrigada por me convidar. Animada de participar dessa conversa. Eu que agradeço a sua participação aqui no Conexão e quero trazer essa questão para você. Você entende que nesse momento que a gente está vivendo, o feminismo ele tem sofrido esses questionamentos por uma falta de compreensão exatamente do papel dele na sociedade? Eu acredito que sim, mas eu também acredito que nos últimos anos o que aconteceu com o feminismo, com essa popularização dele, foi muito aproximar o conceito de coisas do mundo real que acontecem, né? Por exemplo, a gente às vezes coloca o feminismo como se fosse uma coisa assim, né? Uma entidade, uma coisa que é muito complexa, mas na verdade a gente está falando sobre coisas que acontecem no dia a dia, né? E assim, essa incompreensão, ela ocorre, mas eu acredito que também tem acontecido, por outro lado, uma conexão maior entre você entender o que é ser machista, né? Você entender o que são atitudes e o que é e como o machismo se manifesta. E isso tem ajudado tanto as mulheres a reconhecer o machismo, né, e o sistema em que a gente vive, mas também os homens, né? E aí causa esse incômodo, porque a gente não está falando somente, você é um machista, mas a gente também começa a aterrissar atitudes que fazem eles perceberem que eles são sim, né? E são essas atitudes que a gente precisa que mudem. Você entende, por exemplo, que o feminismo ele possa de alguma maneira estar recebendo uma crítica ou sendo taxado em algumas situações como um discurso antirreligioso? Assim, o que acaba acontecendo é que o feminismo ele abrange uma grande gama, né, de temas, e alguns desses temas vão sim contra dogmas e doutrinas, né, de algumas religiões. O feminismo ele não impõe que as pessoas mudem a maneira como elas queiram viver as suas vidas, as decisões que elas vão tomar individualmente, mas ele defende sim a liberdade individual para que todas as mulheres tenham acesso e a liberdade de viver como elas quiserem, mesmo que elas não façam parte de uma religião X, Y ou Z. Eu queria trazer essa discussão aqui para o estúdio. A percepção que de vez em quando a gente tem é de que parece que algumas pessoas esquecem que o próprio movimento feminista ele aconteceu dentro de um processo histórico, né? Ele não surgiu como uma doutrina que está aí simplesmente para fazer um questionamento religioso. Ele é fruto de um processo histórico também, né? Eu nem diria que o fundamento do feminismo é fazer um questionamento religioso. Acho que a Luísa ela foi muito certeira quando ela fala que existem algumas pautas nossas que podem ferir alguns dogmas religiosos específicos. É a questão, por exemplo, do aborto.
né, a liberdade de escolha da mulher em relação à autonomia, em relação ao seu próprio corpo, e essa é uma questão, a gente sabe, né, talvez de todas a que mais fira dogmas religiosos e talvez a que mais coloque uma demonização na ideia do que é feminismo. Mas é basicamente isso, né? A ideia é possibilitar que as mulheres escolham. A ideia não é obrigar mulheres a abortarem. Elas não serão obrigadas a abortar. Né? Então, por exemplo, existe inclusive movimentos que são religiosos e feministas. Se a gente pensa, por exemplo, Católicas pelo Direito de Decidir, é um movimento de mulheres católicas, mulheres que são religiosas, mas que reconhecem que o direito ao aborto é um direito que ultrapassa a questão religiosa individual delas. Ou seja, eu sou religiosa, eu não vou abortar, eu sou católica, mas eu luto pelo direito de outras mulheres poderem fazer isso. Você entende que seja isso também, o feminismo, essa possibilidade de dar direitos à mulher? Sim, totalmente. Eu acho que a gente está brigando, na verdade, exatamente por isso. A gente não quer que nenhuma mulher deixe de viver a vida que ela escolheu, se ela tiver de fato escolhido essa vida. Então, acho que o mais importante é que a gente está aqui querendo falar que, olha, você tem opções. Você não precisa ser dona de casa se você não quiser. Você não precisa fazer um aborto se você não quiser. Você não precisa carregar um filho se você não quiser. Você não precisa seguir a doutrina de uma igreja se você não quiser. Mas ainda assim, se você tiver conhecimento sobre isso tudo e você optar por todas essas opções que seriam mais conservadoras, maravilhoso. Eu darei a minha vida para que você possa escolher as suas opções. Que é uma liberdade que a gente poderia dizer que, em alguma medida, o universo masculino vive, né? Essa possibilidade de escolher o que ele quer para a vida, né? Claro, existem papéis rígidos também no universo masculino, mas acho que longe de ser o que acontece com as mulheres, né? Tem uma frase do feminismo que eu adoro, que eu até arrepio quando eu ouço ela, que é a seguinte frase: quando uma mulher retrocede, quando a mulher avança, nenhum homem retrocede. Eu acho ela maravilhosa, porque eu acho que ela dá, para mim, um entendimento muito nítido do que pretende o movimento feminista. Ou como é que é a frase? Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Né? Porque se a gente pensa, por exemplo, a gente estava discutindo isso aqui um pouco antes, né, antes de começar o programa, a questão da construção das masculinidades. Né? O sistema machista, ele, por mais que ele possa colocar o homem em um determinado lugar de privilégio, e ele vai ter, isso que você estava colocando agora, né, uma maior liberdade de escolha em relação a determinados papéis. Digamos, ele vai ter menos questionamentos em cima dele. Né, sobre o que ele faz como dono do mundo. Mas, se ele opta em fazer coisas que não correspondem ao padrão do que se espera que um homem faça, ele também será questionado. Ele também será reprimido, ele também será violentado. Né, nas suas escolhas. Então, se ele resolve ser sensível, se ele resolve cuidar dos filhos, se ele resolve não trabalhar, aí ele é vagabundo, gigolô, explorador de mulher, enfim. Né, existe um monte de coisas que são colocadas. Então, eu tenho pensado muito nisso, que a cultura machista hoje, ela não é interessante para ninguém. Eu tenho discutido isso muito nas escolas com os meninos, com adolescentes, no ensino médio, no ensino fundamental, repensando mesmo a construção de masculinidades. E eu acho importante você ter trazido isso para cá, e eu vou trazer mais um elemento para essa conversa para a gente pegar embalo, que é o seguinte: uma das questões mais urgentes diz respeito à segurança física das mulheres. Como a gente já falou no início do programa, os dados são alarmantes. Mais de 27% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A legislação penal tem passado por algumas mudanças para tornar a punição dos homens agressores mais pesada. Só para a gente citar alguns exemplos, tem a tipificação recente do feminicídio, da importunação sexual. Essas são mudanças que estão vindo e estão vindo não é à toa. Eu queria mostrar o relato de uma jovem que foi divulgado na internet e que ela sofreu na mão do namorado, pai do filho dela. Vamos ouvir. Ele foi meu primeiro namorado. Me envolvi com ele quando eu tinha 18 anos. A princípio a gente se dava muito bem. Aí, quando a gente estava com 10 meses de namoro, eu descobri que eu estava grávida. E anticoncepcional falha. Eu engravidei mesmo fazendo uso de anticoncepcional. E como eu morava com a minha tia e o meu avô, e a gente estava passando por muita dificuldade, eu não achei justo com eles eu engravidar e continuar lá debaixo
do teto deles, considerando que a gente estava passando dificuldade, ia ser mais uma boca para alimentar. E aí eu perguntei pro pai da minha filha se eu podia morar com ele. Ele aceitou. Ele fez um cômodo em cima da casa da mãe dele e a gente ficou morando junto. Mas depois ele começou a ficar muito agressivo. Era agressão psicológica. Ele me maltratava muito. E ele bebe, ele faz uso de droga. Aí ele começou a me agredir fisicamente. Aí continuaram as agressões. E em março do ano passado eu perdi o meu voo. Foi um choque terrível para mim. Eu estava grávida de 7 meses. E eu estava muito depressiva. Eu não queria saber de mais nada. Eu só queria ficar na cama chorando. E ele não soube respeitar meu luto. Aí teve um dia que ele chegou em casa muito, muito alterado. Aí ele me pegou pelo pescoço. Com muita força. Ele apertou meu pescoço, falando que eu tinha destruído a vida dele. Eu achei que eu não ia sobreviver, sabe? Foi muito difícil. Essa jovem teve a sorte de sobreviver a uma situação como essa, né? Mas o que a gente tem visto por aí são inúmeros casos de brasileiras que infelizmente não sobreviveram a essas agressões. Eu queria aproveitar e chamar mais alguns dados que a gente buscou para esse programa que mostram a evolução dos casos de feminicídio no Brasil. Eu queria até que vocês aqui me ajudassem a comentar. A fonte desses dados é o CNJ. Em 2016, a gente tinha de processos na Justiça 3.339 casos. Em 2018, esse número saltou para 4.461. Isso representa um aumento de 34% nos casos de feminicídio. Isso é mais do que uma evidência de que essa cultura da violência que a gente estava falando aqui, ela existe, né? Ela existe, ela permanece. Acho que é um pouco aquilo que você também já tinha comentado, da ideia de que a legislação e uma certa campanha, né, de que se denuncie, etc., pode estar aumentando os casos, né, no sentido de agora aparecem mais porque estão sendo denunciados. Né? Então, acho que existe isso por um lado. Não necessariamente aumentaram o número de casos, mas pode ter aumentado o número de denúncias. Sim, né? Mas, por outro lado, a gente também não percebe a violência diminuindo. Né? Assim, tanto no sentido cultural mesmo, né? Isso que a gente está falando de letras, etc., permanece uma cultura da violência contra a mulher, que naturaliza a violência contra a mulher. A gente vê isso em novela, a gente vê isso em filme, a gente vê isso em música, a gente vê isso em propaganda, a gente vê isso em todo lugar. Né? Então, se tem uma cultura que naturaliza a violência, é muito difícil pensar que essa violência não irá ocorrer. Né? Por outro lado, acho que há também a possibilidade de ter um aumento, assim, no sentido pelo menos de alguns, se a gente pensa em recorte de classe, em recorte de raça. Né? De 2006 a 2016, por exemplo, o número de feminicídios de mulheres brancas diminuiu, cerca de 9%, se eu não me engano. O de mulheres negras subiu, 54%. Repito, 54%. É muito grande, é muito alto. Eu acho importante a gente também falar... Talvez atinge algumas pessoas e outras não. É muito difícil fazer essa informação chegar em algumas pessoas em algumas partes do Brasil. Se a gente pensar em ação, como é que a polícia age, se a polícia acolhe essas mulheres na periferia, no interior, fora das grandes metrópoles, se essas mulheres se sentem acolhidas para denunciar, principalmente se elas entendem que o que está acontecendo é um crime. Sim. Porque também, algumas vezes, não há um entendimento que aquilo não deveria acontecer, porque é uma coisa tão naturalizada. Agora eu queria fazer uma provocação para vocês e até chamar um outro dado que a gente tem que diz respeito à renda. A questão econômica, ela pode ser um caminho de enfrentamento dessa violência, porque por trás dessa violência existe também uma questão de dependência, muitas vezes, né? Mais ou menos. Acho que esse é um dado enganador, na verdade. É claro que eu acho que a condição econômica... Só para a gente ter uma ideia aqui, no quarto trimestre de 2018, a renda média dos homens no Brasil, R$ 2.416. Mulheres, R$ 1.875. Sim. Isso representa 77% só do rendimento dos homens. Sim.
Mulheres recebem menos que homens, Sim. isso é um fato. Agora a gente está falando de dependência, né, econômica, e não necessariamente da equiparação salarial. Acho que são dois aspectos que estão relacionados, mas que são um pouco diferentes. É claro que a independência econômica e cultural auxilia muito a mulher a se libertar, a se tornar autônoma, principalmente se ela entende. Aí eu acho que é uma questão talvez muito mais de acesso à educação e a condições materiais de uma maneira geral, do que necessariamente a dependência. Porque se a gente pensa, por exemplo, que 70% das famílias brasileiras são monoparentais femininas, isso significa que 70% das famílias brasileiras têm mãe e não têm pai. Então essas mulheres não dependem do homem, elas educam seus filhos sozinhas, na maior parte das vezes. Só que culturalmente, isso não é bem visto. Então a mulher, ela acha que, no certo sentido, ela precisa de um homem. Não é porque ela dependa dele, é que socialmente ela é vista de uma maneira mais respeitada se ela é uma mulher casada, se ela é uma mulher que tem um companheiro. Existe uma pressão muito grande sobre uma mulher para permanecer com um homem. É muito difícil a mulher conseguir se separar. Né? Por mais que ela tenha consciência, porque você vê, tem muitos casos também de mulheres de classe média alta, que trabalham, que têm uma vida independente ou que podem trabalhar e podem ter o seu próprio dinheiro, vivem situações de abuso dentro de casa e continuam naquele relacionamento. Sim. Então, às vezes até mais presas do que as mulheres podem, por uma questão de status dentro dessa alta sociedade. Vamos ouvir o que a Luísa tem a falar sobre isso. Luísa, a gente está falando aqui sobre essa questão do mercado de trabalho, questão de acesso à educação, ou seja, de uma situação em que a mulher se torne mais independente e se perceba como um ser independente que pode criar o filho, que pode seguir na vida sem a necessidade de um parceiro homem, né? Como é que você observa isso? Você tem uma plataforma que oferece uma série de conteúdos para as mulheres. Como é que você observa essa questão do mercado de trabalho? Existe de fato uma demanda e uma carência de formação, de continuidade de carreira? Existe, existe sim, a intenção do plano feminino, né, que traz bastante conteúdo para mulheres, sempre voltado tanto para o que as mulheres estão fazendo de bom e de interessante. A gente também tem as mulheres que a gente entrevista para falar sobre a jornada profissional delas, para inspirar, para ser um exemplo, para ser um lugar onde a gente tenha notícias que são relevantes para as mulheres, né? Mas eu acho que essa mudança que foi apontada é muito importante porque ela é realmente cultural, né? A independência financeira, ela ajuda a mulher, muitas das vezes, a dependência econômica mantém a mulher em relacionamentos abusivos, sim, mas realmente é necessário que também mudar esse pensamento, essa mentalidade de que a mulher precisa de um homem para ter uma validação social, né? Isso é muito essencial, até para que, mesmo quando você entra no relacionamento heterossexual, você também tenha mais uma paridade, assim, de quem está ali, né? De quem está participando igualmente. Não a mulher precisando do homem, nem o homem da mulher, mas dois estando juntos com consentimento e por desejo, né? E não porque é necessária uma obrigação social. Entendi. Luiz, eu já queria agradecer, a gente está chegando no final do programa, eu queria agradecer a sua participação. A gente está mostrando aqui o site, fica aí o registro, lá é possível encontrar mais conteúdos, eu dei uma pesquisada ali, realmente é bastante interessante o trabalho que vocês fazem. Queria agradecer a sua participação aqui no Conexão. Obrigada, eu que agradeço, gente. Valeu, obrigado. A gente está chegando no finalzinho e está falando sobre essa questão de educação, de mudança de paradigma, de cultura. Você é filha da Flávia Oliveira e eu confesso aqui que eu sou fã número 1 da Flávia. Eu e como também. é que foi essa criação? A gente percebe que você tem esses questionamentos e essa mentalidade, né, diferente, que você traz isso desde pequena, né? Eu acho que foi muito confortável, né, para mim crescer numa família que sempre falou de militância racial, de feminismo, que sempre defendeu minhas liberdades, que me deixou ser e crescer livre como eu quis. E eu gostaria muito que todas as mulheres e as meninas tenham esse direito de crescer em lares empoderados, como eu cresci. Estamos vendo ali um registro do seu canal do YouTube. Meu Deus, da minha casa inteira. Então, é muito melhor, né? Quando você já tem um entendimento familiar do que acontece no mundo desde pequena, quando você cresce é muito mais fácil você se proteger de tudo que vem
em cima de você de todos os tipos de opressão e de machismo, mas ninguém está livre disso, né? A gente só tem um pouco mais de consciência, mas não quer dizer que a gente está blindada. Até porque uma coisa que eu queria dizer, quando a gente fala de violência e de abuso, a gente sempre, muitas vezes, trata os homens como, não, ele é um doente, ele é um psicopata. E não é, não necessariamente. Esses homens são homens completamente comuns, como o meu melhor amigo, como o meu colega de trabalho, que foi educado numa sociedade que deu total poder e liberdade deles fazerem construídos o que dentro quiser. daquela mentalidade. Né? Exatamente, são homens comuns, não são pessoas doentes. Então, quando a gente começa a tipificar esses caras como exceção e não a regra, a gente não consegue lidar com esse problema. Os homens que cometem abusos e violências são homens como todos os outros. Então, nós precisamos educar todo mundo, e não só os que a gente considera que são os problemáticos. Bacana, e com essa frase, com essa frase é que a gente encerra o programa, não preciso dizer mais nada, né? Queria agradecer muito a participação de vocês aqui, dizer que para mim é super interessante participar de uma conversa dessa, aprendo muito com isso. Voltem sempre aqui ao Conexão, viu? Agradeço muitíssimo. Muito obrigada pela demais. oportunidade. Valeu. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.